O relógio na parede da sala de audiências marcava 18 horas e 42 minutos, quando Rafael Drummond assinou o último documento do dia e empurrou a cadeira para trás com um gesto que sua secretária, Dona Conceição, já conhecia de cor. Era o gesto que significava: acabou, pode apagar as luzes, amanhã tem mais. Ele não precisava dizer em voz alta. Depois de 6 anos trabalhando juntos no Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, os dois haviam desenvolvido uma linguagem própria, feita de gestos e silêncios, muito mais eficiente do que palavras. Rafael se levantou, afrouxou o nó da gravata com 2 dedos e caminhou até a janela que dava para a Avenida Álvares Cabral. Lá embaixo, o trânsito da hora do rush se arrastava em fila dupla. Buzinas disputando espaço com o barulho do ônibus 9201 freando na esquina. Ele observou por um momento sem realmente ver nada. O olhar pousado na superfície do movimento sem afundar nele. Era um hábito que desenvolvera depois da morte de Mariana, 3 anos atrás. Olhar para o mundo como se fosse um aquário. Presente o suficiente para não ser irresponsável. Distante o suficiente para não se machucar. Ia pegar o paletó no cabide quando ouviu 3 batidas na porta. Firmes, mas não agressivas. O tipo de batida de quem foi ensinado a não incomodar, mas chegou num ponto em que não incomodar não é mais uma opção. Rafael franziu a testa. As audiências do dia tinham terminado às 16 horas. A sala estava tecnicamente fechada para o público. Ele abriu a boca para chamar Dona Conceição, mas a secretária já tinha ido embora. Ele tinha dispensado ela mais cedo porque a filha dela tinha apresentação na escola. Caminhou até a porta e a abriu com a expressão neutra que usava para tudo. A expressão que os advogados chamavam entre eles de a cara de mármore do Drummond. O que ele viu do outro lado não era o que esperava. Uma mulher, 30 e poucos anos, cabelos pretos presos num coque que estava se desfazendo do lado esquerdo, como se tivesse sido feito às pressas, de manhã cedo, e sobrevivido ao dia inteiro por pura teimosia. Ela usava uma blusa cor-de-rosa, desbotada, e uma saia preta que tinha sido passada com cuidado, mas o tecido já estava gasto nos joelhos. Nos braços, ela carregava uma pasta de plástico transparente, o tipo que se compra em papelaria de bairro por R$ 2,90, recheada de papéis dobrados e alguns documentos que tinham sido plastificados numa tentativa de preservá-los. Do lado direito dela, grudada na sua perna, como se a perna fosse um mastro e ela fosse uma bandeira num dia de vento, havia uma menina de uns 4 anos com tranças e uma expressão solene que não combinava com a idade. Do lado esquerdo, um menino de uns 6 anos que olhava para o chão com os pés virados para dentro, segurando a bainha da blusa da mãe com os 2 punhos. E na frente havia um menino. Rafael não conseguiu explicar depois, nem para si mesmo, o que aconteceu no segundo em que seus olhos encontraram os do menino. Não foi nada dramático, não foi um relâmpago, não foi uma voz, não foi nada do que os livros descrevem quando falam de revelação. Foi mais como quando você está andando num corredor escuro e de repente bate o joelho no móvel que você sabia que estava ali, mas esqueceu. Uma dor surda e precisa, um reconhecimento sem nome. O menino tinha uns 8 anos. Pele morena, cabelo escuro levemente ondulado, nariz comprido para a idade. Aquele tipo de nariz que as avós chamam de nariz aristocrático, com um orgulho que os donos do nariz geralmente não compartilham. Mas o que parou Rafael foram os olhos, castanhos, com um pontinho dourado no limbo esquerdo da íris, exatamente no mesmo lugar onde o dourado aparecia no olho esquerdo de Rafael desde que ele tinha memória. Um detalhe tão específico que sua mãe costumava apontar em fotografias dizendo que era a marca dos Drummond, que o bisavô tinha, que o avô tinha, que ele tinha. O menino o encarou sem piscar por 3 segundos inteiros. Depois disse, com uma voz grave e séria que soava estranha vinda de uma criança tão pequena: a senhora disse que ele ia atender. A mulher colocou a mão no ombro do menino com uma pressão rápida, que significava: cala a boca, por favor. Ela ergueu o olhar para Rafael e disse: doutor,
Me desculpe o horário. Eu sei que o senhor já fechou, mas eu tentei vir mais cedo e não deixaram eu entrar porque eu não tenho procuração de advogado. Eu precisava falar com alguém. Rafael devia ter dito volte amanhã com representação legal. Era o procedimento. Era o correto. Era a frase que ele tinha dito umas 20 vezes ao longo da carreira para pessoas que apareciam fora de hora, sem documentação adequada. E era uma frase justa. Porque o sistema existe por uma razão. E quando as pessoas pulam o sistema, criam precedente. E quando criam precedente, viram exceção. E quando viram exceção, o sistema desmorona. E então, todo mundo perde. Não só elas. Ele disse, entre. Depois ficou anos tentando entender por quê. A sala de audiências, sem as luzes do teto acesas, tinha uma atmosfera diferente. Rafael ligou apenas a luminária da mesa lateral, que jogava uma luz âmbar no ambiente e fazia as sombras crescerem nos cantos. Ele puxou 3 cadeiras da fileira do público e as posicionou diante da mesa. Depois se sentou no lugar que não era o dele, o lugar dos advogados, porque sentar na cadeira de juiz, numa situação dessas, teria sido uma crueldade desnecessária. A mulher se chamava Sônia Ferreira. Ela disse o nome antes que ele pedisse, como se tivesse ensaiado a ordem das informações e o nome fosse o primeiro passo obrigatório. Tinha 31 anos, era moradora do bairro Lagoinha. Trabalhava como cuidadora de idosos em 2 turnos alternados para pagar o aluguel de 1 quarto e meio, um sobrado que dividia com outras 2 famílias. Os 3 filhos se chamavam Miguel, 8 anos, Ana Beatriz, 6 anos, e Pedro, 4 anos. Rafael olhou para as crianças enquanto Sônia falava. Miguel tinha se sentado na cadeira do meio com a postura reta de quem está tentando parecer mais velho. Ele não olhava para a mãe. Olhava para as estantes de livros atrás de Rafael com uma atenção que podia ser curiosidade ou podia ser a técnica de uma criança que aprendeu a não demonstrar quando está com medo. Ana Beatriz tinha puxado o irmão mais novo para perto e estava sussurrando alguma coisa no ouvido dele, com a seriedade de uma professora primária. Pedro balançava os pés, porque as pernas não alcançavam o chão. O problema é a dona Eunice, disse Sônia. Ela tirou da pasta um envelope e colocou sobre a mesa com os 2 dedos, como quem desativa uma bomba. Ela é a mãe do Rodrigo, o pai das crianças. Ele morreu há 2 anos. Acidente de moto na BR-040. E desde que ele morreu, ela está tentando pegar os meninos. Rafael não tocou no envelope. A senhora tem a documentação de guarda atual? Tenho. Sônia abriu a pasta e começou a tirar papéis com uma eficiência que revelava quantas vezes ela tinha feito esse movimento. Quantas vezes tinha sentado na frente de algum balcão, alguma mesa, alguma janelinha de atendimento, e tinha que provar que os filhos eram dela, que ela tinha direito a eles, que ela existia de forma oficial no mundo. Certidão de nascimento dos 3, certidão de óbito do Rodrigo, a guarda unilateral que tinha sido concedida a ela automaticamente porque a Eunice não tinha entrado com pedido na época. Uma carta do advogado da Eunice, datada de 42 dias atrás, notificando que seria iniciado processo de destituição de poder familiar. Rafael leu a carta devagar. Era competente. O advogado da Eunice, um certo doutor, Mário Salgado, sabia o que estava fazendo. A argumentação era simples e eficaz. Sônia Ferreira não tinha renda estável, não tinha imóvel próprio, não tinha como garantir o bem-estar material das crianças. Ao passo que a avó paterna tinha casa própria quitada, aposentadoria e disponibilidade integral para cuidar dos netos. Em nenhum momento a carta dizia que Sônia era mamãe. Não precisava. Só precisava dizer que ela era pobre. Quanto tempo a senhora tem para responder? Ele perguntou. O prazo venceu há 11 dias. Rafael ergueu o olhar. Sônia não desviou. Eu sei. Eu tentei encontrar um advogado de graça. Fui na defensoria, mas a fila de espera é de 3 meses. E eles disseram que casos de guarda com avó paterna geralmente não são considerados urgentes.
Paguei uma consulta de 1 hora com um advogado particular, que disse que eu tinha chances, mas que ia custar R$ 2.800 só para entrar com a contestação. Tenho 870 no banco. Já tentei empréstimo, já tentei pedir para minha irmã, já tentei vender o que tinha para vender. Rafael olhou para os papéis na mesa. Existia um procedimento para isso. Existia um formulário de assistência judiciária gratuita. Existia um número de telefone da Defensoria Pública com atendimento prioritário para situações de prazo vencido. Existia uma sequência de passos que ele podia listar em 2 minutos e que seria a resposta tecnicamente correta para o que ela estava descrevendo. Mas havia uma coisa que não saía da cabeça. A data de nascimento de Miguel, escrita à mão na certidão que estava sobre a mesa, 8 de março, há 8 anos e 6 meses. Rafael era um homem metódico. Não acreditava em coincidências, não porque fosse supersticioso, mas porque a experiência lhe ensinara que aquilo que parece coincidência geralmente é padrão não identificado ainda. E o padrão que começava a se formar na margem da consciência dele era específico demais para ser ignorado e vago demais para ser confrontado. Ele conhecia uma cidade de interior perto de Belo Horizonte, onde havia uma fazenda, onde havia um casamento de um amigo da faculdade no final de outubro de 15 anos atrás. Não, espera, 8 anos e 9 meses atrás. Ele tinha ido sozinho, porque Mariana estava com uma crise de enxaqueca e não pôde viajar. Tinha bebido mais do que o normal, porque Mariana e ele tinham brigado antes de ele sair. E a briga era daquele tipo que não tem resolução fácil. O tipo que fica circulando em volta de um vazio que nenhum dos dois sabe nomear. E havia uma mulher. Ele não conseguia lembrar o rosto com clareza. Lembrava de cabelos escuros. Lembrava de uma conversa que tinha começado na varanda e terminado tarde. Lembrava de ter acordado com a sensação de ter atravessado uma fronteira que não devia ter atravessado e de ter saído cedo, antes do café da manhã, porque ficar seria pior do que ir embora. Lembrava de não ter perguntado o sobrenome. Não havia razão objetiva para conectar aquela memória a esta mulher. Belo Horizonte tinha 2.700.000 pessoas. Havia outras pessoas com cabelo escuro naquela festa. A data de nascimento de Miguel era compatível, mas não era prova de coisa nenhuma. Mas o pontinho dourado no olho esquerdo do menino continuava ali, no campo de visão de Rafael, mesmo quando ele não estava olhando para Miguel. Ele fechou o envelope com cuidado e disse: "Vou precisar que a senhora volte na quinta-feira às 14 horas com todos esses documentos organizados. Vou emitir uma autorização de atendimento prioritário na defensoria, para que a senhora tenha representação legal antes de qualquer audiência. O prazo vencido pode ser reaberto mediante justificativa, e a situação da senhora tem elementos suficientes para justificar." Sônia ficou olhando para ele por um momento. Depois perguntou, com o cuidado de quem está checando se entendeu certo, antes de se permitir acreditar: "O senhor está me ajudando?" "Estou fazendo o que é correto dentro dos limites da minha função", disse Rafael. "São coisas diferentes." Era uma distinção importante para ele. Ele precisava que fosse uma distinção importante. Sônia assentiu. Começou a guardar os papéis na pasta com os mesmos movimentos precisos de antes. Miguel, que não havia dito mais nada desde a porta, se levantou da cadeira e foi até a estante de livros. Ficou olhando para as lombadas com as mãos nas costas. Aquela postura que Rafael reconhecia como a postura de alguém que quer tocar, mas foi ensinado a não tocar em coisas que não são suas. "Pode pegar para ver", disse Rafael. Miguel virou para ele com uma expressão de suspeita que era velha demais para um rosto de 8 anos. "A senhora deixou", disse, "para a mãe, não para Rafael." Sônia disse que sim, sem levantar o olhar dos papéis. Miguel tirou um livro da prateleira com muito cuidado. Era um volume velho do Código de Processo Civil, edição de 2015, que Rafael guardava por nenhuma razão particular a não ser hábito. Miguel abriu no meio e começou a ler. Leu por 1 minuto inteiro em silêncio antes de dizer: "Isso aqui é muito chato."
Rafael sentiu alguma coisa se mover no peito, um músculo que não usava há tempo suficiente para ter enrijecido. Concordou, mas é importante. Por quê? Porque é o que impede que as pessoas mais fortes sempre ganhem só porque são mais fortes. Miguel considerou isso, fechou o livro com cuidado e o devolveu exatamente no lugar onde estava, alinhando a lombada com as outras. Depois voltou para perto da mãe, sem mais nenhum comentário. Quando eles foram embora, Rafael ficou na sala por mais tempo do que deveria. A luz âmbar da luminária jogava sombras compridas nas cadeiras vazias. Ele olhou para o lugar onde Miguel tinha sentado. Olhou para a certidão de nascimento que Sônia tinha esquecido sobre a mesa. Provavelmente sem querer. Talvez com uma intenção que ela mesma não saberia nomear. 8 de março, 3 horas da manhã. Nascido no Hospital Júlia Kubitschek. Mãe, Sônia Aparecida Ferreira. Pai não declarado. Rafael dobrou a certidão com cuidado e a guardou no bolso interno do paletó. Ia devolver na quinta-feira. Saiu pela porta lateral e caminhou até o estacionamento com o passo regular de todos os dias. Mas quando chegou no carro, ficou 2 minutos com a mão na maçaneta antes de conseguir abrir. Dentro do carro, no painel, havia uma fotografia pequena que Mariana tinha colocado ali há muitos anos. Uma foto de Rafael com 17 anos numa viagem de escola para Ouro Preto. Cabelo escuro, nariz comprido, olho esquerdo com um ponto dourado visível mesmo na foto pequena e mal iluminada. Ele virou a foto para baixo antes de dar a partida. Na quinta-feira de manhã, antes de Sônia aparecer, Rafael fez o que não devia ter feito. Ele abriu o sistema interno do tribunal e buscou o número do processo que o advogado da Eunice tinha protocolado. Era um processo que ainda não havia sido distribuído para nenhum juiz específico. Estava na fila geral de família e sucessões. E Rafael não tinha nenhuma razão profissional para estar olhando para ele naquele momento. Mas abriu assim mesmo, com a justificativa silenciosa de que precisava entender a extensão do problema antes de encaminhar Sônia para a defensoria, que era uma justificativa razoável e também era uma mentira parcial. E as piores mentiras sempre têm alguma razoabilidade dentro. O processo tinha 143 páginas. O advogado Mário Salgado era, de fato, competente. Rafael foi lendo com a atenção clínica que aplicava a qualquer peça jurídica. O tipo de atenção que desliga o lado humano e aciona o lado que só vê argumentação e precedente e jurisprudência. E o que viu foi uma construção sólida. Não havia nada ilegal. Não havia distorção grosseira. Havia seleção cuidadosa de fatos, que é diferente de mentira, mas produz um efeito semelhante, quando a outra parte não tem como apresentar o contexto. Sônia aparecia no processo como uma série de ausências sem emprego formal, sem renda comprovada, sem imóvel, sem rede de apoio familiar documentada. Tudo verdade, presumivelmente. E tudo construído para que a conclusão parecesse inevitável. Na página 72, havia fotografias do imóvel onde Eunice morava. Uma casa em Contagem, bairro Eldorado. 2 quartos, quintal com grama, sala com sofá novo. Na página 75, havia extratos bancários de Eunice mostrando a aposentadoria de R$ 2.300 por mês, mais um aluguel de um imóvel que ela possuía em venda nova. Na página 92, havia um laudo de assistente social que visitara a casa de Eunice e a considerara ambiente adequado para o desenvolvimento saudável de crianças em idade escolar. Rafael fechou o documento. Havia uma questão que o laudo não respondia e que nenhuma página daquele processo respondia. Porque não era o tipo de pergunta que processos sabem fazer. Porque uma avó que nunca havia demonstrado interesse jurídico nos netos, enquanto a mãe estava presente e o filho estava vivo, decidiu, 2 anos depois da morte do filho, que precisava urgentemente deles. Dinheiro, pensou Rafael, não como uma acusação, mas como uma hipótese. Dinheiro era a resposta para 80% das perguntas que pareciam não ter resposta em direito de família. Ele fechou o sistema e olhou para o relógio.
13 horas e 48 minutos. Sônia chegou às 14 horas em ponto, desta vez sem as crianças. Isso surpreendeu Rafael o suficiente para ele comentar, e ela disse, com uma secura que não era falta de educação, mas era definitivamente falta de energia para Elaborate, que a vizinha do térreo ficou com eles. Rafael assentiu e abriu a pasta com os documentos que tinha preparado. O formulário de solicitação de atendimento prioritário na Defensoria, já preenchido com as informações que ela havia fornecido na segunda-feira. Um papel com o nome e o ramal direto da defensora doutora Patrícia Cunha, que Rafael conhecia há anos e que era competente e razoável. E uma nota interna autorizando a reabertura do prazo de contestação, mediante a justificativa de hipossuficiência e ausência de representação legal. Sônia olhou para os papéis sem tocá-los por um momento. Depois disse, "O senhor fez tudo isso?" Não era uma pergunta, era uma observação. E havia nela uma tonalidade que Rafael não conseguiu classificar imediatamente, que estava entre gratidão e desconfiança. O tipo de tonalidade que aparece em pessoas que aprenderam que ajuda gratuita geralmente tem um preço que aparece depois. São procedimentos de rotina, disse Rafael. Sônia o olhou com uma expressão que dizia claramente que ela não acreditava que eram procedimentos de rotina, mas que tinha pragmatismo suficiente para não discutir o ponto. Ela pegou os papéis e começou a organizá-los na pasta. Preciso fazer algumas perguntas, disse Rafael, para entender melhor a situação antes de encaminhar para a defensoria. Sônia ergueu o olhar. Que tipo de perguntas? Sobre a situação financeira da senhora, sobre a rotina com as crianças e sobre o pai de Miguel. Houve uma pausa, não longa, 2 segundos, talvez 3, mas longa o suficiente para Rafael perceber que aquela era a pergunta que ela não queria que fosse feita. O que isso tem a ver com a guarda? Ela disse. Pode ter relevância para o processo. A parte adversa pode tentar usar a ausência do pai biológico como argumento adicional contra a senhora. Preciso saber o que existe para saber como orientar a defensora. Era uma justificativa genuína. Também era parcialmente motivada por outras razões. Que Rafael estava fazendo um esforço consciente para não examinar de perto. Sônia ficou em silêncio por mais tempo agora. Ela olhou para a janela, para a Avenida Álvares Cabral lá fora, para o mesmo trânsito que Rafael olhava toda a tarde sem ver. Quando falou, foi com a voz de quem está dizendo uma coisa verdadeira, mas não a coisa inteira. Pessoa que sumiu antes de eu saber que estava grávida. Não tenho nem como contatar. Nunca declarei pai no registro porque não sabia onde ele estava e porque não ia pedir nada para quem some sem dar satisfação. Rafael disse, como a senhora conheceu essa pessoa? Sônia virou o olhar para ele, devagar, com uma precisão que era quase geométrica. Doutor? Sim. Eu vim aqui para resolver um problema de guarda. Não vim falar da minha vida particular. Entendo, mas... O senhor entende, ela disse. E havia algo na maneira como disse que não era raiva exatamente. Era algo mais cansado do que raiva. O senhor senta desse lado da mesa e diz que entende. Mas o que o senhor entende é o processo. O senhor não entende o que é ter que sentar na frente de um estranho e contar as partes da sua vida que você mais quer esquecer. Como se essas partes fossem dados que precisam de análise. Como se a pior noite que você teve em 8 anos fosse uma variável jurídica. Rafael ficou quieto. Sônia respirou fundo e soltou o ar devagar. Me desculpe, não precisava ter falado assim. Não, disse Rafael. E ele quis dizer isso. A senhora tinha razão em falar assim. Ela o olhou com uma expressão que ele não soube ler, que era provavelmente a mesma expressão que ele tinha quando algo quebrava um padrão que ele estava usando para navegar uma situação. Depois, abaixou o olhar para a pasta e disse, com uma voz mais baixa e mais plana. Foi uma festa. Numa fazenda. Eu tinha 23 anos e estava passando por um momento ruim, e tomei decisões ruins. Não sei o nome completo dele. Sei que era advogado ou juiz ou alguma coisa assim porque alguém na festa tinha dito.
Não sei mais nada. Rafael não se mexeu, não alterou a expressão, não deixou nada aparecer no rosto que não deveria aparecer. Agradeço a informação, disse ele. Não será necessário incluir isso no encaminhamento para a defensoria. Sônia assentiu uma vez e levantou para ir embora. Na porta, parou sem se virar e disse: "Por que o senhor está fazendo isso?" De verdade. Rafael considerou várias respostas. Considerou a resposta verdadeira, que era complicada e que ele mesmo não entendia completamente. Considerou a resposta profissional, que era simples, mas incompleta. Escolheu a resposta que ficava no meio. Porque quando eu olho para aquele processo, o que vejo é uma mulher que está perdendo por falta de recursos para apresentar a versão completa da história. E isso não é o sistema funcionando, é o sistema falhando. Sônia ficou um momento com a mão na maçaneta. Depois saiu sem dizer mais nada. Rafael ficou olhando para a porta fechada. Às 18h15, quando Rafael estava saindo pelo corredor lateral, encontrou Tobias, o chefe de segurança do tribunal, vindo na direção contrária com aquela expressão de quem tem algo para dizer, mas não sabe se deve. Juiz Drummond, Tobias, teve uma pessoa aqui mais cedo procurando informações sobre um processo. Uma senhora idosa, bem arrumada. Disse que era familiar de uma das partes. Rafael parou. Que tipo de informações? Queria saber se havia alguma audiência marcada, se havia algum juiz já designado para o caso. Minha equipe não forneceu nada. Seguimos o protocolo. Tobias fez uma pausa. Mas ela foi até a Neuza antes de ir embora. A Neuza era a secretária que trabalhava no balcão de distribuição de processos. Uma mulher boa, trabalhadora, que tinha um filho doente e uma hipoteca atrasada, e que Rafael sabia que, às vezes, aceitava pequenos favores de advogados sem entender completamente o que estava fazendo. "Obrigado, Tobias", disse Rafael. "Me manda um relatório escrito amanhã de manhã." "Já está na sua caixa de entrada." Rafael assentiu e continuou andando. No corredor, parou uma vez, tirou o celular do bolso e ficou olhando para ele por 10 segundos. Depois o guardou sem discar nenhum número e saiu pelo portão lateral para o estacionamento, onde o calor de novembro em Belo Horizonte batia no asfalto com uma insistência que não pedia licença. No carro, antes de dar a partida, tirou do bolso a certidão de nascimento de Miguel, que ainda não havia devolvido. Abriu com cuidado, leu a data. Fez o cálculo que havia feito 5 vezes desde segunda-feira, sempre chegando ao mesmo resultado, sempre tentando encontrar um furo no resultado, e não encontrando. Uma festa numa fazenda, alguém que era advogado ou juiz ou alguma coisa assim. Ele dobrou a certidão novamente e a colocou de volta no bolso. Ligou o carro e saiu do estacionamento com o sinal pisca esquerda indicando a Avenida do Contorno. Mas, na hora de virar, entrou reto, porque havia uma farmácia na rua Curitiba que ficava aberta até às 8 da noite, e Rafael Drummond, pela primeira vez em muitos anos, precisava de alguma coisa que não estava nos autos de nenhum processo. O kit de DNA que Rafael comprou na farmácia ficou na gaveta da mesa de trabalho dele por 4 dias. Não era um teste definitivo, e isso ele sabia. Era o tipo de teste doméstico que médicos legistas olhavam com ceticismo acadêmico, que tinha margem de erro maior do que um exame laboratorial e que certamente não serviria como prova em nenhum processo judicial. Mas ficou ali assim mesmo, na gaveta debaixo das canetas e dos post-its amarelos, dentro da caixa azul que ele tinha comprado e colocado no fundo da sacola da farmácia, como se os outros produtos fossem camuflagem para algo que era ilegal fazer sentir vergonha de comprar, mas sobre o qual a vergonha apareceu assim mesmo, sem pedir permissão. Na segunda-feira seguinte, às 8 da manhã, Rafael recebeu um e-mail da defensora pública doutora Patrícia Cunha, informando que havia iniciado o atendimento de Sônia Ferreira e que a contestação seria protocolada ainda naquela semana. Patrícia adicionou, num tom que era profissional, mas tinha uma curiosidade implícita que Rafael conhecia, porque havia anos trabalhando no mesmo sistema.
Obrigada pelo encaminhamento prioritário. Caso interessante. Rafael respondeu com 2 caracteres. Ok. Na terça-feira, o processo foi distribuído para a vara de família da juíza Helena Borges, colega de Rafael, que ele respeitava e que tinha a reputação de ser criteriosa em casos de guarda. Isso era bom para Sônia. Isso também significava que Rafael, tecnicamente, não tinha mais nenhuma razão para estar envolvido no processo, porque o caso estava agora nas mãos da juíza competente e da defensoria, e seguia seu curso normal. Na quarta-feira, Rafael foi até o bairro Lagoinha sem avisar a ninguém. Havia, claro, uma justificativa. Havia sempre uma justificativa quando ele fazia alguma coisa que não deveria fazer. Porque o cérebro de Rafael Drummond era um instrumento eficiente de racionalização pós-fato. Uma habilidade que ele tinha desenvolvido para uso profissional e que transbordava com frequência desconfortável para o uso pessoal. A justificativa era que havia uma nota no processo sobre a situação habitacional de Sônia, que ele queria verificar antes de... Antes de que exatamente? Ele não especificou nem para si mesmo. Porque especificar exigiria nomear o que estava fazendo. E nomear era um passo para o qual ele não estava pronto. O sobrado da rua Jequitibá era um prédio cor de ocre desbotado com 3 andares e uma escada externa de ferro que vibrava quando alguém subia. Rafael estacionou do lado de fora e ficou no carro por 2 minutos, o que era o tempo que usava para tomar decisões quando havia chegado a um ponto de não retorno e precisava decidir se avançava ou recuava. Avançou. Subiu a escada. No segundo andar, havia uma mulher estendendo roupa no varal improvisado entre 2 janelas, que olhou para ele com a expressão de quem está acostumada a ver pessoas aparecerem sem aviso, mas ainda não decidiu se isso é bom ou ruim. No terceiro andar, a porta do apartamento do fundo estava aberta, deixando passar barulho de criança e o som do rádio tocando pagode. Rafael bateu na parede ao lado da porta aberta. Sônia apareceu da cozinha com uma colher de pau na mão e a expressão de quem está esperando a vizinha e recebe outra coisa completamente... Ela ficou parada olhando para ele por 4 segundos, que era tempo suficiente para Rafael perceber que ela estava processando não só a surpresa de ele estar ali, mas também uma sequência de perguntas que apareciam na ordem errada. A mais importante sendo... Não como ele sabia o endereço, porque o endereço estava no processo, mas sim o que exatamente estava acontecendo e o que ela deveria fazer com isso. Dr. Drummond, ela disse. Sônia. Rafael ergueu a mão numa espécie de gesto que tentava comunicar que ele sabia que estava ultrapassando um limite e que estava prestes a explicar por quê, o que era falso. Porque ele não tinha nenhuma explicação que soasse razoável, dita em voz alta. Eu estava passando pela região e pensei em verificar alguns detalhes do encaminhamento para a defensoria pessoalmente. Sônia o olhou com uma paciência que tinha bordas afiadas. O senhor estava passando pelo Lagoinha? Sim. A caminho de onde? De... Rafael parou. Nos 22 anos de carreira, incluindo 6 como juiz, e antes disso como promotor, e antes disso como advogado, Rafael Drummond nunca havia travado no meio de uma frase diante de uma testemunha. Percebi que poderia ter esquecido de dar uma informação importante sobre os prazos da contestação, ele disse. Era fraco. Ele sabia que era fraco. Sônia o encarou por mais 3 segundos. Depois se virou e foi de volta para a cozinha, o que Rafael interpretou como permissão para entrar. Então entrou. O apartamento era pequeno, da maneira que apartamentos de pessoas que estão usando o espaço com inteligência são pequenos. Não havia nada desnecessário. E o que havia estava no lugar que maximizava o espaço disponível. Uma mesa de jantar com 4 cadeiras de cores diferentes, porque eram as que tinham sobrado de outras configurações. Uma estante feita de tijolos e tábuas encaixadas, que tinha livros didáticos dos filhos nos primeiros andares, e 2 vasos de plantas nas prateleiras de cima. Cortinas azuis que eram novas,
ou pelo menos eram o item mais novo visível no ambiente, e que criavam uma espécie de ponto focal luminoso quando o sol da tarde batia nelas. Miguel estava sentado no chão com um caderno de matemática no colo e napes de plástico coloridas espalhadas à sua volta num padrão que Rafael não reconheceu imediatamente como sistema, mas que, olhando por mais tempo, claramente era um sistema. O menino estava usando as tampinhas para representar problemas de multiplicação. As tampinhas vermelhas eram dezenas e as azuis eram unidades. E havia uma lógica ali que era mais sofisticada do que o exercício no caderno exigia. Miguel ergueu o olhar para Rafael com a mesma expressão de avaliação neutra da primeira vez. "Você veio de novo", disse. "Vim", concordou Rafael. "Por quê?" "Miguel", disse Sônia da cozinha, com o tom exato que significa "isso não é com você". Miguel abaixou o olhar de volta para o caderno com a expressão de quem anotou a informação para processar mais tarde. Ana Beatriz apareceu do quarto com Pedro atrás dela, os dois olhando para Rafael com expressões opostas. Ana Beatriz com curiosidade aberta, Pedro escondido atrás da irmã, com só os olhos aparecendo. "Oi", disse Ana Beatriz. "Oi", disse Rafael. "Você é o juiz da mamãe?" "Sou." Rafael pausou. "Sou um juiz. Não exatamente o juiz do caso da sua mãe." Ana Beatriz processou isso com a seriedade de uma pessoa que está verificando se a distinção importa. "Mas você ajudou ela." "Um pouco." "Por quê?" Rafael abriu a boca para responder e percebeu que Ana Beatriz e Miguel faziam a mesma pergunta, com as mesmas inflexões, com o mesmo interesse genuíno por uma resposta honesta em vez de uma resposta de adulto. Devia ser coisa da mãe, essa maneira de perguntar, essa persistência tranquila de quem quer a versão real. Antes que ele pudesse formular uma resposta adequada, veio um estalo do banheiro, seguido de escuridão. Parcial, a luz do corredor apagou, e Pedro saiu de trás de Ana Beatriz para anunciar, com a urgência de quem traz notícia de catástrofe. A luz do banheiro queimou de novo. Sônia saiu da cozinha com a colher ainda na mão e uma expressão de alguém que está adicionando mais um item a uma lista que já é longa demais. "Eu sei, Pedro. A gente vai pedir para o senhor Valdemir amanhã. O senhor Valdemir disse que não faz mais serviço aqui porque a dona Célia não pagou ele." Sônia fechou os olhos por meio segundo. "Eu sei." "Eu posso ver?" disse Rafael. Houve um silêncio. Sônia abriu os olhos e o olhou. "O quê?" "A lâmpada. Se tiver uma lâmpada sobressalente, eu posso trocar." Mais silêncio. Sônia o estava olhando com aquela expressão de recalibração. Aquela expressão que aparecia quando uma informação chegava que não cabia na categoria em que você tinha colocado a pessoa. "O senhor sabe trocar lâmpada?" Não era uma pergunta. Rafael respondeu de qualquer forma. "Minha esposa não deixava subir em escada. Então aprendi a trocar lâmpada de outros jeitos." A menção de Mariana saiu sem que ele planejasse. Sônia não perguntou, mas havia uma mudança sutil na maneira como ela o olhava. Uma abertura de alguns milímetros que não estava lá antes. "Tem uma lâmpada nova na caixinha em cima do armário", disse Miguel, sem levantar o olhar do caderno. "A mamãe comprou no sábado, mas não conseguiu alcançar o bocal." Rafael ficou 15 minutos no apartamento. Trocou a lâmpada usando uma cadeira como apoio, o que era solucionável, mas definitivamente subespecificado para alguém da altura dele debaixo de um teto baixo. Pedro ficou observando da porta do banheiro com uma expressão de quem está aprendendo um procedimento para usar depois. Quando a luz acendeu, Pedro aplaudiu com as duas mãos abertas. 2 aplausos secos de criança. E Rafael sentiu aquele músculo no peito se mover de novo. Sônia fez café. Rafael disse que não precisava. Ela disse que já estava feito. E havia algo naquele intercâmbio que era doméstico demais para o contexto, e que nenhum dos dois comentou. Eles ficaram sentados à mesa de jantar enquanto as crianças voltavam às atividades. Miguel ao caderno,
Ana Beatriz a um quebra-cabeça com peças grandes. Pedro ao chão perto da janela, organizando pedrinhas que claramente havia trazido do lado de fora em algum momento. Sônia falava da defensora Patrícia, de como havia gostado dela, de como a mulher era direta e não tinha usado nenhuma daquelas frases gentis que na verdade significam "não tenho muita esperança". Rafael ouvia e respondia o necessário e observava, da maneira que tinha aprendido a observar coisas que não queria que percebessem que estava observando. Observava Miguel especificamente, a maneira como o menino segurava o lápis, com o polegar sobre o indicador em vez de embaixo, exatamente como Rafael segurava o próprio lápis desde criança, uma pegada que 2 professores diferentes ao longo dos anos haviam tentado corrigir sem sucesso. A concentração com que lia o exercício antes de escrever qualquer coisa, aquele hábito de ler 2 vezes antes de responder uma vez que Rafael tinha e que era, segundo sua mãe, coisa de Drummond desde o avô. A postura ereta mesmo sentado no chão, coisas que podiam ser coincidência, coisas que podiam ser pattern matching de alguém que estava procurando o que queria encontrar, mas que persistiam. Sônia disse, no momento de pausa natural: "O senhor foi numa fazenda em Brumadinho há uns 8 anos e pouco." Rafael ergueu o olhar. Ela não estava olhando para ele, estava olhando para a xícara de café que girava levemente entre os dedos. "Num casamento, eu trabalhava lá na época, na cozinha do buffet. Era outubro, princípio de novembro. Havia um grupo de advogados e juízes num grupo. Sei que eram da área porque o organizador do casamento tinha me pedido para prestar atenção neles porque eram importantes." O silêncio que se instalou na cozinha era diferente dos silêncios anteriores. Tinha peso. Tinha a textura específica de algo que está sendo dito pela primeira vez depois de muito tempo de não ser dito. Rafael disse, devagar: "Eu estava nesse casamento." Sônia assentiu uma vez, sem surpresa. "Eu sei. Reconheci o senhor na segunda-feira, quando você abriu a porta. Mas não sabia seu nome. Então fui procurar. O programa do casamento tinha uma lista de convidados. Levou 2 dias para achar o nome certo." Rafael ficou olhando para ela. Havia perguntas que precisavam ser feitas e que a parte dele, que era juiz, sabia formular com precisão, e que a parte dele, que era outra coisa, não conseguia organizar em linguagem. "Por que não disse nada?" ele perguntou. Sônia ergueu o olhar para ele agora. Havia cansaço naquela expressão, mas não era o cansaço de alguém que desistiu. Era o cansaço de alguém que foi até o fundo de um poço e encontrou o fundo, e agora estava decidindo o que fazer com essa informação. "Porque se eu dissesse, o senhor ia pensar que eu estava vindo pedir dinheiro, ou que estava usando as crianças como alavanca, ou que estava inventando para conseguir vantagem num processo. E se eu não pensasse nada disso? Eu não sabia que o senhor não ia pensar. Ainda não sei." Ela olhou para Miguel, que havia virado a página do caderno e estava resolvendo o próximo exercício com a mesma concentração de antes. Quando falou de novo, a voz estava mais baixa. "Eu criei o Miguel sozinha. Eu não pedi nada para ninguém. Não estou pedindo nada agora. O que eu preciso é que ninguém tire meus filhos de mim. E é isso. Só isso." Rafael olhou para Miguel também. O menino havia chegado ao final da página e estava revisando as respostas de cima para baixo. Aquele gesto de revisão que Rafael reconhecia de dentro para fora. Ele se levantou, agradeceu o café. Sônia não disse que não havia nada para agradecer. Não fez nenhum dos movimentos sociais automáticos de quem quer suavizar uma saída. Ficou sentada com a xícara entre os dedos e deixou que ele fosse. Na escada, Rafael parou no 2º degrau e tirou o celular do bolso. Ficou com o aparelho na mão por um longo momento, olhando para a tela sem iluminar. Depois a iluminou e ficou olhando para o nome de Miguel, que havia anotado na agenda de contatos como MF 8 de março, porque era um nome que não podia colocar escrito como era, mas que não conseguia simplesmente não anotar.
Embaixo da data havia escrito uma coisa só: Dourado, olho esquerdo. Rafael desceu a escada devagar, com uma mão no corrimão de ferro que vibrava a cada passo. E quando chegou na calçada, olhou para cima para o terceiro andar. A luz do banheiro estava acesa, visível pela fresta da janela. Uma coisa pequena, suficiente por agora. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de dezembro, às 10 da manhã, na vara de família do Fórum Lafayette. Rafael não tinha nada a fazer lá. O processo estava com a juíza Helena Borges. A defensora Patrícia Cunha estava representando Sônia. E Rafael era tecnicamente um observador sem função, o que era uma categoria que ele não ocupava bem. Mas às 9h45 da manhã, ele estava no corredor do terceiro andar do fórum com um café que havia comprado no bar do térreo e que estava esfriando na mão enquanto ele olhava para as portas das salas de audiência como se estivesse aguardando algo que ainda não havia decidido o que era. Ele tinha dormido 3 horas e 40 minutos na noite anterior. Não por ansiedade, tinha-se dito, mas porque havia um parecer que precisava terminar para um processo de herança que era genuinamente complicado. O parecer estava terminado às 2 da manhã. Ele tinha continuado acordado assim mesmo. Às 9h50, Sônia chegou com Patrícia. Ela usava a mesma saia preta da primeira vez, mas com uma blusa branca diferente. A blusa nova que alguém havia passado a ferro com muito cuidado. Os cabelos estavam presos num coque mais firme do que das outras vezes. Ela caminhava ao lado da defensora com aquela postura que Rafael havia aprendido a identificar como a postura de Sônia, quando ela estava com medo e não ia deixar que o medo aparecesse ereta demais. Os ombros levemente para trás. O queixo num ângulo que significava: estou pronta, mesmo que não esteja. Patrícia viu Rafael primeiro e piscou para ele com uma expressão que perguntava: o que você está fazendo aqui? Rafael ergueu o copo de café como se isso fosse uma resposta. Sônia o viu quando estava a 3 metros de distância. Parou por meio segundo. Depois, continuou andando. Quando passou por ele, disse, sem virar a cabeça: não precisava vir. Eu sei, disse Rafael. A sala de audiências da juíza Helena Borges era menor do que a dele e tinha aquele cheiro específico de papel velho e ar-condicionado que todos os fóruns do Brasil têm, independentemente do ano de construção. Como se o cheiro fosse parte do mobiliário. Rafael entrou e se sentou na última fileira do público, que eram 3 filas de cadeiras plásticas conectadas. O tipo que todo mundo escorrega para a frente depois de 10 minutos. Do outro lado da sala, na fileira da frente, Eunice Sabino estava sentada ao lado do doutor Mário Salgado. Era a primeira vez que Rafael a via pessoalmente, e o que viu era uma mulher de uns 65 anos, bem vestida, com cabelos brancos curtos e aquela postura de quem tem certeza da própria posição no espaço. Ao seu lado havia uma outra mulher mais jovem, talvez 40 anos, que Rafael identificou pelos documentos como Rosângela, filha de Eunice, tia das crianças. Rosângela não olhava para Sônia, olhava para as mãos do colo. A audiência começou com a juíza Helena resumindo o objeto do processo e verificando a presença das partes. Havia uma competência discreta em Helena que Rafael admirava. A habilidade de criar um clima que não era amistoso, mas era respeitoso, onde as pessoas tinham espaço para falar sem sentir que estavam sendo julgadas antes de falar, o que é mais difícil de conseguir do que parece. O doutor Salgado apresentou seus argumentos primeiro. Era fluente, como Rafael havia previsto, e havia aprendido alguma coisa nova desde os documentos que Rafael havia lido. Havia um relatório escolar mostrando que Miguel havia faltado 12 dias de aula no primeiro semestre, e havia uma declaração de um médico do posto de saúde registrando que Pedro havia chegado a uma consulta com febre de 38 graus, e a mãe havia dito que não pôde levá-lo antes, porque estava trabalhando. Eram fatos. E fatos sem contexto são instrumentos. Patrícia contestou ponto por ponto com uma precisão que Rafael reconhecia como o estilo de quem preparou muito bem, porque sabia que ia precisar ser melhor do que o adversário, não só igual. As faltas de Miguel foram explicadas.
3 delas eram dias em que Sônia tinha levado o filho a audiências na defensoria para documentar a situação de guarda. As outras eram resultado de um surto de gripe no bloco em que moravam, que havia afetado os 3 filhos ao mesmo tempo. A consulta de Pedro com febre, Sônia havia levado no mesmo dia que a febre apareceu. Não havia deixado para depois. Tinha pedido saída antecipada do trabalho e perdido 2 horas de pagamento. Havia contexto para tudo. O problema é que contexto precisa ser apresentado. E apresentar contexto custa tempo e dinheiro e representação legal, que são as 3 coisas que Sônia não tinha tido por semanas. Então veio o momento que Rafael não havia previsto. O doutor Salgado pediu a palavra novamente, com uma cortesia que era a embalagem de algo que não era cortês, e disse que havia uma testemunha que precisava ser ouvida. Uma senhora chamada Benedita, vizinha anterior de Sônia na rua Padre Eustáquio, que havia presenciado episódios relevantes para a avaliação das condições de cuidado. Benedita tinha 60 anos, cabelos tingidos de loiro e uma voz que tinha o tom de quem está acostumada a ser a pessoa com a informação importante na sala. Ela descreveu, com uma clareza que soava ensaiada, mas era difícil de atacar por isso, que havia visto Sônia sair às 22 horas em 3 ocasiões diferentes, deixando as crianças em casa sem adulto responsável. Disse que havia ouvido as crianças chorando depois que a mãe saía. Disse que havia batido na porta uma vez e que Miguel havia atendido, aos 7 anos, e dito que a mãe havia saído, mas voltava logo. Sônia não se mexeu na cadeira, mas Rafael, que estava olhando para ela desde o fundo da sala, viu o que aconteceu no rosto dela quando Benedita descreveu Miguel atendendo a porta. Não foi negação, foi dor. O tipo de dor que confirma, não que refuta. Patrícia se levantou para contra-interrogar. Perguntou a Benedita que horas Sônia havia voltado nessas ocasiões. Benedita disse que não sabia, que havia duvido. Perguntou se as crianças haviam sido encontradas em alguma situação de risco. Benedita disse que não, que pareciam estar bem. Perguntou se Benedita sabia o motivo pelo qual Sônia havia saído. Benedita disse que presumia que era para sair. Você sabia, disse Patrícia com a voz calma que era mais eficiente do que voz alta, que Sônia Ferreira trabalhava 2 turnos e que o turno da noite ia até às 2 da manhã e que naquela época ela não tinha com quem deixar as crianças porque a vizinha que ficava com elas havia se mudado? Benedita disse que não sabia. Você sabia que em todas as ocasiões que você descreve, Sônia havia ligado para o celular de Miguel para verificar as crianças a cada 45 minutos? Eu não sabia. Você sabia que a alternativa para aquelas saídas noturnas era não pagar o aluguel e perder o quarto? Benedita não respondeu. A juíza Helena fez anotações. Pediu uma pausa de 15 minutos. No corredor, durante a pausa, Rafael ficou perto da janela que dava para o estacionamento. Sônia apareceu sozinha, sem Patrícia, e ficou de pé a uns 3 metros dele com os braços cruzados, olhando para o estacionamento também. Ela disse a verdade, disse Sônia, sem preâmbulo. Benedita, as crianças ficavam sozinhas. Não foi uma vez, foram mais. Rafael não disse nada. Eu sei que parece irresponsabilidade, mas a alternativa era não pagar o aluguel e ir para a rua com 3 crianças. E na rua, é pior do que ficar sozinha 2 horas com um irmão de 8 anos que sabe onde fica o telefone e o endereço e sabe ligar para o pronto-socorro. Ela virou para ele. E havia algo diferente na expressão dela agora. Algo que era menos defesa e mais simples do que defesa. Eu sei que não foi certo, mas foi o que tinha. Rafael olhou para ela. Depois disse, o Miguel sabia o endereço do pronto-socorro. Desde os 6 anos. Você ensinou. Claro que ensinei. Rafael voltou o olhar para o estacionamento. Havia uma observação que queria fazer. Sobre a diferença entre ser uma mãe descuidada e ser uma mãe sozinha num sistema que não oferece alternativas. E sobre como as duas coisas produzirem o mesmo resultado em termos de evidência
Era um problema estrutural que nenhum processo judicial individual resolvia. Mas não era o momento para observações estruturais. Tem mais alguma coisa que a Patrícia não sabe e que pode aparecer lá dentro? Ele perguntou. Sônia ficou quieta por um momento. Depois disse: Tem uma conta de luz de 4 meses que está em atraso e que o senhorio está usando como base para dizer que o ambiente é inadequado. E tem o fato de que o senhor e eu estivemos naquele casamento juntos, que a dona Eunice não sabe, mas o advogado dela está procurando, e que se ele encontrar, vai usar para dizer que eu vim aqui manipular o processo. Rafael virou para ela. Sônia o encarou com calma. Eu sei que ele está procurando porque a Patrícia me avisou ontem. Alguém da lista de convidados foi contatado. Está levando tempo porque meu nome não estava no programa. Eu estava na equipe do buffet. Mas vai achar. É questão de quando. Rafael ficou olhando para ela por um longo momento. Depois disse: Quando a gente voltar para dentro, precisa que você confie em mim por 15 minutos. Sônia não respondeu imediatamente. Era o tipo de pedido que qualquer pessoa com o histórico que ela tinha deveria questionar, vindo de qualquer homem, em qualquer contexto. Rafael sabia disso. Esperou. Por 15 minutos, disse ela. Por fim, não era concordância exatamente. Era espaço para ver o que acontecia a seguir. A audiência recomeçou, a juíza Helena ia fazer sua fala de encerramento quando Rafael se levantou da fileira do fundo. Doutora, Helena, disse ele. A juíza olhou para ele com uma expressão que ia de surpresa à avaliação em meio segundo. Juiz Drummond. Havia um murmúrio na sala. O doutor, Salgado, virou para trás. Eunice se virou. Patrícia olhou para Rafael com aquela expressão de "o que você está fazendo" que ela tinha usado no corredor, mas agora com camadas adicionais de preocupação e curiosidade. Eu preciso declarar um fato relevante para este processo, disse Rafael. A juíza Helena disse: prossiga. Rafael não olhou para Sônia. Olhou para a juíza, para o doutor, Salgado, para o ponto médio da sala onde sua voz chegaria a todos ao mesmo tempo. Tenho razão pessoal para crer que posso ter conflito de interesse em qualquer decisão relacionada a este processo. Não como magistrado designado, que não sou, mas como possível parte com interesse no objeto da ação, nomeadamente na guarda dos menores. Ele fez uma pausa. Solicito formalmente que seja ordenado um exame de DNA entre mim e o menor Miguel Ferreira, com o objetivo de verificar ou excluir vínculo biológico paterno, e solicito que esse pedido conste em ata. O silêncio que se seguiu era do tipo que tem textura. Rafael o conhecia. Era o silêncio de quando uma sala inteira estava processando uma informação que mudava a estrutura do que havia sido dito antes. Era o silêncio de quando o quebra-cabeça que as pessoas tinham na cabeça precisava ser desmontado e remontado com uma peça nova no centro. Eunice abriu a boca. Fechou. O doutor, Salgado, ficou imóvel com a caneta no ar. Patrícia Cunha olhou para Rafael com uma expressão que ele nunca havia visto no rosto dela, que era uma expressão de respeito com bordas de incredulidade. A juíza Helena disse, com uma voz que era profissional, mas tinha dentro dela algo que era quase admiração. O senhor compreende que essa declaração o coloca numa posição de exposição significativa, tanto profissional quanto pessoal. Compreendo, disse Rafael. E o senhor faz esse pedido de forma voluntária, sem coerção. De forma voluntária. Helena fez anotações por 30 segundos que pareceram mais longos. Depois, ergueu o olhar e o percorreu pela sala. Por Eunice, por Salgado, por Patrícia, por Sônia. Quando chegou em Sônia, Rafael ergueu o olhar para ela também, pela primeira vez desde que havia se levantado. Sônia estava olhando para ele, não com aquela expressão de defesa, não com a expressão de avaliação de risco que ela usava para olhar para tudo. Estava olhando com uma expressão que Rafael não saberia nomear, que era nova no rosto dela, e que era nova também em algum lugar dentro dele. Um reconhecimento mútuo de que algo havia mudado de forma irreversível,
e que nenhum dos dois sabia ainda o que fazer com essa informação, mas que ela estava ali de qualquer jeito, sólida como o corrimão de ferro que vibrava, mas não cedia. Do lado do público, uma das mulheres que tinham assistido à audiência abriu a bolsa procurando alguma coisa. Saiu um lenço. Atrás dela, uma outra. A juíza Helena disse: "Defiro o pedido de exame de DNA. Audiência suspensa até o resultado. Doutor Salgado, fica suspensa também qualquer ação de modificação de guarda enquanto o exame estiver pendente." Bateu o martelo com um som que era definitivo. Está encerrada. Rafael saiu pela porta lateral antes que alguém pudesse falar com ele. No corredor, encostou a nuca na parede fria de concreto e ficou parado por um momento com os olhos fechados, ouvindo o barulho da sala de audiências se dissolvendo atrás da porta. Vozes e passos e o arrastar das cadeiras plásticas. Havia renunciado ao controle. Era a coisa certa a fazer. Era, tecnicamente, a única coisa que um homem em sua posição poderia ter feito, se fosse honesto. E Rafael Drummond tinha muitos defeitos, mas a desonestidade não estava entre eles. Mas a coisa certa e a coisa fácil não eram a mesma coisa. E o corredor frio do terceiro andar do Fórum Lafayette, com um cheiro de papel velho e ar-condicionado, era o lugar mais sozinho em que Rafael havia estado desde a noite em que Mariana morreu. E ele ficou encostado na parede por 2 minutos inteiros, antes de conseguir dar o primeiro passo. O resultado do exame chegou numa manhã de terça-feira, 17 dias depois da audiência. Rafael estava no escritório quando o envelope da clínica chegou via mensageiro, lacrado com a fita de segurança que os laboratórios usam para documentos de resultado de DNA. Aquela fita vermelha que é ao mesmo tempo protocolo e drama involuntário. Ele tinha recebido resultados de exames de DNA centenas de vezes ao longo da carreira, em processos de investigação de paternidade, herança, identificação criminal, e havia aprendido a abri-los com a neutralidade clínica de quem lê relatório contábil. Abriu esse com as mãos levemente sem firmeza. Compatibilidade 99,97%. Rafael ficou olhando para o número por um tempo que não soube medir. Depois, dobrou o papel com cuidado, colocou dentro do envelope e ligou para Patrícia Cunha. "Já recebi a minha cópia", disse Patrícia antes que ele falasse. "Você está bem?" "Estou", disse Rafael. E era verdade de uma maneira que era complicada de explicar. Havia uma clareza do outro lado do resultado. Um chão firme depois de semanas de terreno movediço. E a clareza era mais fácil de habitar do que a dúvida, mesmo quando o que ela confirmava era algo que mudava tudo. O que acontece agora? A juíza Helena já foi notificada. Haverá uma audiência nova em 15 dias para revisar os termos da guarda à luz do resultado. Patrícia fez uma pausa. Mário Salgado ligou para mim esta manhã. O advogado da Eunice? Sim, ele não estava feliz. A linguagem foi profissional, mas o subtexto era que a cliente dele está furiosa e que provavelmente vai fazer algo antes da audiência. Rafael ficou quieto por um momento. Que tipo de algo? Não sei, mas conheço o Mário há 12 anos. Quando ele liga para avisar que a cliente está furiosa, geralmente é porque está tentando me dar tempo de me preparar. Porque, no fundo, ele é um advogado razoável, trabalhando para uma cliente que às vezes não é. Rafael agradeceu e desligou. Ficou olhando para o envelope na mesa. Estava pensando em Miguel. Não como dado jurídico, não como variável de processo. Estava pensando no menino sentado no chão com as tampinhas de plástico vermelho e azul, resolvendo multiplicação com uma concentração que era igual à dele próprio, e que havia sido igual a dele desde antes de qualquer exame confirmar que havia razão biológica para isso. Pegou o celular e foi digitar uma mensagem para Sônia. Ficou com o dedo parado sobre o teclado por 10 segundos. Depois, discou. Sônia atendeu no segundo toque. "Eu sei", disse ela. "Patrícia me ligou." "Como você está?" Houve uma pausa. "Não sei ainda. Estou tentando decidir o que sinto." Outra pausa. "O Miguel está na escola.
Os outros 2 estão com a vizinha. Eu estou aqui sentada na cozinha olhando para a janela como uma idiota. Rafael disse: Não é idiota. É um pouco. Ele quase disse algo, mas Sônia continuou: Tem uma coisa que preciso te contar. Ontem à noite, a dona Eunice apareceu aqui. Rafael se levantou da cadeira. O quê? Com o advogado dela e um homem que eu não conhecia, bateram na porta às 8 da noite. Disseram que tinham um documento do tribunal autorizando a visita supervisionada das crianças com a avó. A voz de Sônia estava plana, mas havia dentro da planura uma tensão que Rafael reconhecia como a tensão de quem está narrando algo calmo de fora, mas que por dentro tinha sido tudo menos calmo. Eu pedi para ver o documento. Não era do tribunal. Era uma petição que eles mesmos tinham elaborado, pedindo visita, sem nenhum despacho judicial. Eu não deixei entrar. Você fez certo. Eles ficaram 40 minutos no corredor. A dona Eunice ficou falando em voz alta que eu era uma prostituta que tinha enganado o juiz, que ia me expor, que quando a verdade sobre o que eu tinha feito em Brumadinho aparecesse, eu ia perder todos os filhos. A voz de Sônia não tremeu, mas Rafael ouvia o custo de ela manter a voz sem tremer. Os vizinhos ouviram tudo. O Pedro ficou acordado até meia-noite com medo. Rafael ficou em pé ao lado da janela do escritório, olhando para a Avenida Álvares Cabral com uma clareza específica no peito que era a raiva de uma qualidade fria e precisa. O tipo que não é impulsivo, mas que não vai a lugar nenhum até que alguma coisa seja feita com ele. Eu vou lá, disse ele. Não precisa, eu vou lá. Sônia abriu a porta antes que ele chegasse ao 3º degrau, o que significava que estava esperando da janela. O que era informação que Rafael arquivou sem comentar. Ela estava com os cabelos soltos, o que era a primeira vez que ele via os cabelos dela soltos. E eles eram compridos e levemente ondulados. E havia neles aquela desordem específica de quem passou o dia em casa com pensamentos pesados e não priorizou o cabelo. Usava uma camiseta velha e uma calça de moletom. Parecia menor do que parecia com a blusa passada a ferro e o coque firme, e ao mesmo tempo, mais real. Rafael entrou, cumprimentou Ana Beatriz e Pedro, que estavam sentados no sofá assistindo a um desenho animado com volume baixo, aquela consideração silenciosa das crianças de casa que sabem quando os adultos precisam de espaço para conversar. Não havia sinal de Miguel. Ainda era hora de escola. Na cozinha, Rafael se sentou na cadeira que havia se tornado a cadeira dele nas últimas semanas, aquela da direita, com um encosto levemente frouxo. E Sônia ficou de pé, apoiada na pia, porque era onde ela ficava quando precisava de um ponto de ancoragem. Eu protocolei um pedido de medida protetiva esta manhã, disse Rafael. Caso ela apareça de novo antes da audiência, você tem respaldo legal para chamar a polícia. Sônia assentiu. Não disse obrigada, que era um padrão dela que Rafael havia aprendido a ler não como falta de gratidão, mas como o hábito de quem prefere reconhecer do que agradecer, que são coisas próximas, mas não idênticas. O que ela sabe, disse Sônia. Sobre o quê? Sobre o dinheiro. Sônia olhou para ele com aquele olhar direto que Rafael já conhecia, como o olhar de quando ela ia dizer alguma coisa que havia pensado muito antes de falar. Eu não te contei uma coisa. Quando o Rodrigo morreu, ele deixou uma poupança para os 3 filhos. Não era muito, uns 42 mil reais no total. O testamento dizia que o dinheiro ficava em nome dos filhos até os 18 anos e que cabia à mãe ou ao responsável legal administrar. A dona Eunice tentou acessar logo depois da morte dele. O banco negou, porque o testamento era claro. Ela entrou com recurso. O recurso foi negado. E 2 meses depois, ela entrou com um processo de guarda. Rafael ficou quieto. 42 mil reais, disse Sônia. É muito dinheiro para ela. Eu nunca toquei porque não era meu, mas ela não sabe disso. Você tem os extratos mostrando que o valor está intacto? Tenho. Sônia foi até a gaveta embaixo do fogão, onde havia uma pasta fina com documentos, e tirou um extrato impresso.
Juntei por precaução quando Patrícia pediu todos os documentos financeiros. Rafael pegou o extrato, olhou para os números. R$ 43.216. Rendimento de 2 anos de poupança, intactos. Isso vai para os autos, disse ele. Eu sei. Sônia voltou para a pia. Você acha que vai ser suficiente? Acho que a juíza Helena vai achar muito relevante descobrir que a motivação da sua sogra para um processo de destituição de poder familiar coincide exatamente com o valor de uma herança que ela não consegue acessar enquanto você tiver a guarda. Rafael dobrou o extrato e o colocou na pasta. Não é o suficiente sozinho, mas é o suficiente quando somado com tudo o mais. Sônia olhou para ele por um momento. Depois disse: Por que você está fazendo isso, Rafael? Era a primeira vez que ela usava o nome. Sem título, sem doutor, sem a distância formal que havia sido o idioma deles nas primeiras semanas. Rafael não marcou o momento de forma visível, mas o registrou. Porque é o certo, ele disse. E então, porque havia chegado num ponto em que a resposta técnica não era mais suficiente, e ele sabia disso, e ela sabia que ele sabia. E porque há 8 anos eu fui embora de uma fazenda antes do café da manhã, sem perguntar o nome de alguém que merecia que eu perguntasse, e essa não é a versão de mim com a qual eu consigo continuar vivendo. Sônia ficou olhando para ele. Isso não é desculpa para o que aconteceu, continuou Rafael. E não é o motivo pelo qual você deveria confiar em mim ou não confiar. Só é a verdade. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os silêncios anteriores que haviam existido naquela cozinha. Tinha dentro dele algo que não era resolução e não era conclusão. Era mais parecido com o momento antes de uma janela ser aberta, quando o ar do lado de fora ainda não entrou, mas você já pode sentir que vai mudar a temperatura do ambiente. Da sala veio a voz de Pedro. Mamãe, o Miguel chegou. Miguel entrou pela porta com a mochila no ombro e o uniforme levemente amassado do jeito que uniformes ficam no fim de um dia de aula. E parou quando viu Rafael na cozinha. Não com surpresa, com aquela avaliação calma que era o modo padrão dele de processar informação nova. Você está aqui de novo? Disse Miguel. Estou, disse Rafael. Miguel jogou a mochila na cadeira mais próxima, que era a cadeira de Rafael. E Rafael não disse nada sobre isso. O menino abriu a geladeira, tirou um copo de suco de caixinha com a precisão automática de quem sabe exatamente onde está cada coisa, e foi para a mesa. Ficou olhando para Rafael enquanto espetava o canudo. A Isadora da minha sala disse que você é famoso, disse Miguel. Não sou famoso. Ela disse que achou seu nome no Google e que você ganhou um prêmio, um reconhecimento por um projeto de acesso à justiça. É diferente de ser famoso. Miguel considerou isso. Qual é a diferença? Fama é quando as pessoas sabem quem você é. Reconhecimento é quando as pessoas sabem o que você fez. O menino pensou. Você prefere que saibam o que você fez? Prefiro, disse Rafael. Miguel assentiu. Uma vez, com o ar de quem registra uma informação útil. Depois disse, sem tom específico, a voz plana da maneira que a voz dele era plana quando ele estava dizendo alguma coisa importante. A Patrícia me explicou sobre o exame. Rafael ficou quieto. Sônia, do lado da pia, também. Ela disse que é uma questão jurídica, continuou Miguel, e que não muda nada sobre quem cuida de mim. Ele olhou para Rafael com aqueles olhos castanhos com um ponto dourado no limbo esquerdo. Mas muda alguma coisa? Rafael levou um momento para responder, porque era o tipo de pergunta que merecia o tipo de resposta que você só encontra quando para de procurar a resposta certa e procura a resposta verdadeira. Muda que eu tenho uma responsabilidade que eu não sabia que tinha, disse ele, e que a responsabilidade não apareceu com o exame. Ela estava lá antes. Eu só demorei para saber que estava lá. Miguel ficou olhando para ele por um longo momento. Depois, olhou para a mãe. Sônia estava olhando para Rafael com aquela expressão nova que Rafael havia visto na sala de audiências. Aquela expressão sem defesa. Tá bom, disse Miguel.
e começou a beber o suco com aquela economia de palavras de 8 anos, que era ao mesmo tempo o encerramento do assunto e a abertura de tudo mais. A audiência com a juíza Helena aconteceu numa quinta-feira de janeiro, com o verão de Belo Horizonte batendo pelas janelas e o ar-condicionado da vara em batalha permanente com o calor. Eunice Sabino chegou com o doutor, Salgado e Rosângela, e havia nela uma rigidez que era diferente da postura confiante da primeira audiência. Quando ela viu Rafael sentado ao lado de Sônia, não na fileira do fundo, mas na mesa das partes, com Patrícia ao lado de ambos, algo passou pelo rosto dela que era reconhecimento de uma geometria que havia mudado. O doutor Salgado estava pálido de uma forma que Rafael reconhecia como o pálido de advogado que recebeu informações novas da parte adversa e ainda está recalibrando o que pode salvar. A juíza Helena abriu a audiência lendo em voz alta o resumo do processo. Quando chegou ao resultado do DNA, o leu com a objetividade de quem lê um número de protocolo, porque era o jeito mais justo de tratar aquilo. 99,97%. O doutor Salgado pediu a palavra imediatamente. Disse que o resultado criava uma nova situação, mas não mudava o argumento central de sua cliente, que era a capacidade material da mãe de prover adequadamente para as crianças. Disse que a presença do pai biológico no cenário não alterava a realidade financeira de Sônia Ferreira. Patrícia apresentou os extratos da poupança deixada por Rodrigo, intacta há 2 anos, R$ 43 mil que Sônia não havia tocado. Patrícia não precisou fazer o argumento explícito à juíza. Helena era inteligente o suficiente para fazer a conexão sozinha. A juíza fez. Ela olhou para o doutor, Salgado, com uma expressão que era profissional, mas tinha dentro dela algo que não era. Doutor, sua cliente tem acesso a esses extratos? Salgado disse que não sabia. Porque se tiver, disse Helena, fica difícil de argumentar que o interesse principal aqui é o bem-estar dos menores, quando a movimentação processual coincide precisamente com 2 tentativas frustradas de acessar esses valores. Ela olhou para Eunice diretamente. A senhora gostaria de esclarecer? Eunice abriu a boca. Fechou. Abriu de novo e disse: eu só quero o bem dos meus netos. O bem dos seus netos está documentado nos autos, disse Helena, e está sendo provido pela mãe. O que não está bem documentado é a motivação desta ação. Ela fez uma pausa que tinha a duração exata de uma conclusão. Indefiro o pedido de modificação de guarda. Mantenho a guarda unilateral com Sônia Ferreira. Determino a investigação pelo Ministério Público da gestão dos valores deixados em testamento para os menores, a fim de verificar se houve qualquer tentativa de acesso não autorizado. Bateu o martelo. E determino que eventuais pedidos de visita dos avós paternos sejam submetidos à mediação familiar antes de qualquer nova ação judicial. Eunice ficou olhando para a juíza com aquela expressão de alguém que chegou até o tabuleiro, esperando ganhar, e descobriu que o jogo que estava jogando não era o jogo que ela pensava que estava jogando. O doutor Salgado começou a embalar os documentos na pasta com a eficiência de quem quer sair logo. Rosângela, que havia ficado em silêncio durante toda a audiência, olhou para Sônia por um segundo, e havia no rosto dela algo que não era hostilidade. Era mais complicado do que hostilidade. Era a expressão de alguém que foi colocada numa posição que não escolheu e que sabe que vai ter que lidar com as consequências de um jeito que ainda não está claro. Eunice saiu sem olhar para ninguém, com a postura ainda reta, mas com um peso diferente dentro da retidão. O peso de quem saiu de um lugar menor do que entrou. Do lado de fora do fórum, o verão de Belo Horizonte era impiedoso e generoso ao mesmo tempo. Aquele calor úmido que abraça e sufoca. Sônia parou na calçada e ficou olhando para a Rua dos Caetés, com a pasta debaixo do braço e aquela expressão de quem está esperando que a informação de que algo acabou chegue do sistema nervoso até o lugar onde as coisas se tornam reais. Rafael ficou ao lado dela. Patrícia se despediu com um abraço breve em Sônia e um aperto de mão em Rafael. E havia no aperto de mão dela um respeito que era diferente do respeito profissional de sempre,
que tinha dentro dele o reconhecimento de que ele havia feito alguma coisa que era difícil de fazer. Rafael assentiu uma vez. Ficaram os dois na calçada. "Como você está?", disse Rafael. Sônia ficou um momento. Aliviada, assustada, não sei ainda em que ordem. Ela olhou para ele de lado. "Você vai perder a cadeira." "Não sei. Vai depender de como o conselho entender a situação. Há um precedente para conflito de interesse declarado voluntariamente ser tratado como conduta correta. Há outro precedente que vai na direção oposta." Rafael encolheu um ombro com uma leveza que era real, o que o surpreendeu levemente. "Não é a coisa mais importante que está acontecendo agora?" Sônia virou para ele com uma expressão que era nova ainda. Aquela expressão sem defesa que continuava sendo nova toda vez que aparecia. Como se cada vez que ela aparecia, o rosto de Sônia ainda estivesse decidindo se conseguia sustentá-la. "O que é?" Rafael ficou olhando para ela por um momento. Depois disse: "Estou tentando descobrir como se é pai de um menino de 8 anos que já sabe o endereço do pronto-socorro e prefere tampinhas de plástico a brinquedo normal." Algo passou pelo rosto de Sônia, que era a versão adulta da coisa que passava pelo rosto de Miguel quando ele resolvia um problema difícil. Uma chegada. "Isso vai ser complicado." "Eu sei." "Ele vai testar você." "Eu sei. E eu não vou facilitar só porque..." Ela parou. Começou de novo com a precisão de quem está escolhendo as palavras de verdade, em vez das palavras de conveniência. "Só porque o resultado deu o que deu, não significa que você está dentro de nada ainda. Você vai ter que ganhar isso." "Eu sei", disse Rafael pela terceira vez. E então, porque havia aprendido com ela que reconhecer é diferente de agradecer, e que às vezes a coisa mais honesta que você pode dizer é a mais simples. "Eu quero ganhar isso." Sônia o olhou por um longo momento. Do fórum, atrás deles, saía o fluxo regular de pessoas com pastas e gravatas. O ritmo normal de um dia útil. O mundo continuando na velocidade que o mundo tem. O sol batia na calçada da Rua dos Caetés com aquela clareza de verão mineiro que não pede licença. "Miguel perguntou se você vai ao aniversário dele", disse Sônia. Sua voz estava neutra, mas havia dentro da neutralidade uma abertura. "É sábado que vem. Ele vai fazer 9 anos." Rafael ficou quieto por um momento. "O que você quer que eu responda?" Sônia olhou para frente. "Eu quero que você responda o que for verdade." "Então eu vou..." disse Rafael. Sônia assentiu. Não disse nada mais. Começou a andar em direção ao ponto de ônibus com aquele passo regular e decidido que era o passo dela quando estava indo para algum lugar com clareza sobre onde era. Rafael ficou parado por um segundo na calçada, olhando para as costas dela, para o coque que estava se desfazendo levemente do lado esquerdo porque sempre se desfazia, para a pasta debaixo do braço, para a blusa branca que havia sido passada a ferro com cuidado naquela manhã. Depois, a seguiu. Naquele sábado, Rafael chegou ao apartamento da Rua Jequitibá às 15 horas com uma mochila de cordas que havia comprado numa loja de material escolar, porque havia perguntado para Patrícia, que havia perguntado para sua própria filha de 10 anos, que havia dito que mochila de cordas era o que estava sendo querido agora. Dentro da mochila havia um livro sobre o sistema solar, porque Rafael havia lembrado de Miguel olhando para os livros na estante do fórum com aquela atenção específica. E havia um jogo de tampinhas coloridas com mais variedades de cores do que o kit que Miguel usava, porque se o menino construía sistemas com tampinhas, então mais cores eram mais variáveis, e mais variáveis eram mais possibilidades. Ele subiu a escada de ferro que vibrou nos 3 andares. Sônia abriu a porta antes que ele batesse. Havia 5 crianças do vizinhança na sala, a maioria correndo, e Ana Beatriz estava com uma coroa de papel na cabeça que claramente havia sido feita com muito esforço e estava sobrevivendo no ângulo errado. Pedro abriu caminho entre as outras crianças e agarrou a perna de Rafael com as 2 mãos como cumprimento, o que era definitivamente um progresso em relação ao ficar escondido atrás da irmã. Miguel estava sentado à mesa com 2 meninos da sua idade, um quebra-cabeça de astronomia aberto entre eles.
Quando Rafael entrou, ele ergueu o olhar. Não sorriu de imediato, porque Miguel não era do tipo de sorrir de imediato. Mas houve alguma coisa no rosto dele que era equivalente. Rafael colocou a mochila em cima da mesa. Feliz aniversário. Miguel abriu a mochila com a eficiência de quem avalia conteúdo antes de decidir como se sentir sobre ele. Tirou o livro, leu o título, tirou a caixinha de tampinhas. Abriu, contou as cores. Tem amarelo, disse Miguel. Faltava amarelo, disse Rafael. Sempre faltava. Miguel fechou a caixinha com um clique. Ergueu o olhar para Rafael com aquela avaliação que era igual à avaliação da primeira vez na porta do fórum, mas com algo diferente dentro dela agora. Uma variável a mais que Rafael ainda estava aprendendo a ler, mas que reconhecia como algo que não queria deixar de estar presente. Obrigado. De nada. Da cozinha veio o cheiro de bolo de chocolate e o som de Sônia dando instrução para uma das crianças sobre onde pegar os pratos. A luz da tarde entrava pela cortina azul e fazia o apartamento pequeno ficar com aquela tonalidade dourada específica que só existe em casas onde as coisas estão no lugar certo, mesmo que o lugar certo seja diferente do lugar perfeito. Rafael puxou a cadeira com um encosto frouxo e se sentou. Miguel abriu o livro no meio e começou a ler, com a concentração de sempre, com o polegar sobre o indicador, com aquele hábito de ler 2 vezes antes de continuar. Os outros meninos voltaram ao quebra-cabeça. Ana Beatriz passou correndo com a coroa de papel num ângulo ainda mais perigoso. Pedro havia encontrado um caminhão de brinquedo em algum lugar e o empurrava pelo chão com sons de motor que ele mesmo produzia. Sônia apareceu na porta da cozinha. Olhou para a cena, olhou para Rafael. Ele ergueu os olhos para ela. Nenhum dos dois disse nada. Não era necessário.